Fala, torcedores do Botafogo. Vamos aí para mais um vídeo sobre os comentários do jogo de hoje, Botafogo contra Maricá. Infelizmente a gente perdeu aí, né, de 2-1, mesmo com o cartão vermelho pro Maricá, mas deixa seu like se você curtiu o conteúdo, se inscreve aí no canal e vamos ver aí qual o comentário de hoje. De volta nesse sábado com estreia de Campeonato Carioca, começou a temporada 2025 e além do empate entre Vasco e Nova Iguaçu, já tivemos o resultado entre Botafogo e Maricá, jogo no Newton Santos e vitória do Maricá por 2-1. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a galera que participou da nossa transmissão aqui para contar um pouquinho do que foi esse jogo. Renata Silveira no comando com Ramon Mota e Carlos Eduardo Lino. Então diga pra gente, Rê, o que tivemos nesse 2-1 no Newton Santos. Uma boa noite para você. Fala, galera do Troca, boa noite. Fizemos o primeiro jogo que abriu esse campeonato carioca, né? Os estaduais começando. E o Carioca já começou com o atual campeão brasileiro da Libertadores perdendo para o Maricá, que é o caçula desse campeonato carioca aqui no Newton Santos. Estive ao lado do Carlos Eduardo Lino e também do Ramon, que continuam aqui do meu lado, para trazer e atualizar tudo que aconteceu aqui no Newton Santos. É isso, né? É verdade, Renata. Ramon, amigos, um abraço. Tudo aqui era história hoje, né? O primeiro jogo do Maricá no Campeonato Carioca, trouxe torcida para cá, fez festa, tudo a partir de agora no Maricá começa a ser contado a partir desse jogo. A gente se orgulha de ter feito parte disso, mas imagino que o botafoguense não esteja muito contente com o que viu, né? Ah, mas não tá mesmo, porque por mais que estivesse com um time totalmente diferente, né, do ano passado, o Botafogo vai, durante as 5 primeiras rodadas, utilizar o time sub-23. O torcedor estava na expectativa de presenciar uma vitória. Afinal, o Botafogo não perdia aqui no Newton Santos há 6 meses, Ramon. Tudo bem, Rei, Lino, amigos do Troca, boa noite. Exatamente, mas o Maricá, a gente até falou no final da transmissão, né? Merecimento, né? Teve um jogador expulso, o Misael, o zagueiro, aos 9 minutos. E isso dificultou muito o jogo do Maricá. O Maricá começou de uma forma até que me surpreendeu. Eu esperava o Maricá se defendendo e não ficou se defendendo. Conseguiu fazer um gol no início. E aí teve esse jogador expulso. Obviamente, o volume do Botafogo começou a ser muito maior, com posse de bola, mas é um time sub-23, né? Dos jogadores relacionados hoje, meus amigos, 8 só tem acima de 20 anos de idade. Então é um time muito novo, no qual pesa a ansiedade, aquela questão de ter a obrigação de desempenhar muito bem para conseguir um espaço no time profissional, né? O Lúcio mesmo, que é um bom lateral esquerdo, acabou tendo essa infelicidade que gerou o gol do Denilson aí, que fez um belo trabalho tático também, acabou saindo da partida exausto, né, Lino? Foi um Maricá que mereceu bastante essa vitória. Mereceu, sim. O Maricá que começa com Dida e termina com Denilson, né? Cheio de nome de craque, que tem Ramon no time obrigado, também. não esquece do Ramon não, hein? Mas estava fazendo o papel dele, né? Depois dessa expulsão, tudo mudou. É isso, esse é o momento que o Carlos Alberto é puxado pelo Misael, ó. Até o nosso Ramon, né? Agora o nosso Ramon Mota aqui perguntou se teria o suficiente de carga ali, né? Exatamente, na hora de puxar. Pra mim é muito discutível. O Jefferson, boladaço, porque aí o time teve que mexer, o Reinaldo teve que substituir, aí tirou um atacante. Aí foi a reação do Jefferson no banco de reservas. Assim, quase sempre sobra pro número 9 atacante, né? Tem que recolocar um zagueiro no jogo, a não ser que você tenha alguém, um zagueiro jogando, um volante que faça essa posição. Mas é isso, né, Lino? Eu achei a expulsão correta pelo impacto tático, né? Você impediu um jogador que estava indo na direção do gol para concluir e puxou. Aí é cartão vermelho. Eu acho bem discutível, porque ele tenta consertar o erro dele, para tentar agarrar mesmo o Carlos Alberto, mas ele não consegue, ele toca no ombro, né? Claro que desequilibra isso aí, impede que ele consiga finalizar de uma maneira mais equilibrada, mas eu não sei se esse toque, enfim, é bem discutível. Bom, enquanto a gente continua vendo imagens, ficou até mais fácil resumir o que foi o Botafogo, né, Lino? Ainda buscando uma sintonia, Botafogo que tem poucos dias desse time aí treinando junto com o Reinaldo. Era um Botafogo que circulava muita bola e em raros momentos conseguia infiltrar e chegar com perigo e ousadia lá na frente, né? O Yarlen entrou muito bem, né? O jogador que desequilibrou, que foi pro mano a mano, foi o melhor jogador do Botafogo nesse aspecto. O Patrick de Paula se empenhou muito. Do outro lado, o Reinaldo, o técnico do Maricá, conseguiu deixar os jogadores equilibrados para poder defender, pelo menos, e o Maricá fez isso. Era o jogo do Maricá, a gente não podia esperar outra coisa. Esse momento aí que o Dida tenta fazer uma defesa, né? Vai parar lá dentro do gol, ó.
O Botafogo arriscou muito também de fora da área, com muitos chutes, muitas finalizações. E o Patrick de Paula foi o grande nome, assim, do Botafogo, né? A gente até falou durante a transmissão do quanto ele tá focado no aspecto físico também, né? De se recuperar. Ele até se emocionou na entrevista aqui ao final. A gente daqui a pouquinho vai ver o gol que diminui essa diferença, né? Mas muitas jogadas, ou praticamente todas, né? Passavam pelos pés dele, como a gente tá vendo nesse lance aí que vai originar o pênalti. Exatamente. Ele começava essa organização, né? Durante a transmissão também falei, meus amigos, do Vitinho. O número 10, né? Um meia que joga aberto pela direita, destro, joga com o pé bom para o lado de fora. Ele que se movimentou bastante entre os espaços, buscava auxiliar o Patrick nessa criação de jogadas, né? Depois que entrou o Yarley no intervalo, o lado direito do Botafogo ficou muito forte, com muita criação, né? O pênalti acabou sendo pelo lado esquerdo, né? Entrou o Lobato depois. Olha a imagem do drone do pênalti. Muito bonito. Entrou o Lobato depois pelo lado, um jogador de lado de campo. E aí o Leiria inverteu esses jogadores, o Yarley pela esquerda e o Lobato pela direita, no qual o Yarley acabou sofrendo pênalti. Assim, primeiro jogo da temporada, falta de entrosamento, tudo isso que nós falamos, ansiedade, enfim. Isso acontece, né? Eu acho que os jogos que terão esses jogadores é mais para ter oportunidade e já experiência no profissional. Obviamente a cobrança não é a mesma do time principal, mas se esses jogadores conseguirem desempenhar, forem crescendo ao longo desses 5 jogos, podem beliscar uma vaguinha ali no profissional. É isso, tá aí o resumo do que foi Botafogo 1, Maricá 2. Botafogo tem a Portuguesa pela frente, o Maricá enfrenta o Boa Vista e o Cariocão tá só começando. Volto com vocês aí na tela do Troca. Obrigada, Renata, Ramon, Lino, pela participação com a gente aqui no Troca de Passes. O contexto é muito parecido com o que a gente já falou um pouco de Nova Iguaçu e Vasco, né? Para o Maricá, uma estreia na Série A do Campeonato Carioca, mas time que se preparou há algum tempo, tá? Precisa da competição para o seu calendário também, visando, por exemplo, vaga em Copa do Brasil. Para o Botafogo, é um time alternativo, sem entrosamento, com jogadores jovens, outros que voltam de empréstimo. O cenário é muito parecido, com um resultado um pouco diferente, porque o Botafogo acaba perdendo mesmo com um jogador a mais. Mas, de novo, as observações são muito individuais, né, Mansur? São individuais e o Botafogo quase dividido ao meio, né? Uma defesa jovem. Quer dizer, jovem tinha muitos jovens em vários setores, mas jogadores mais conhecidos, ou que já tiveram minutos no time principal, ou que vieram de fora, foram testados, estiveram, como o caso do Newton, volante que fez o Campeonato Brasileiro no Criciúma, volta, e estão sendo observados jogadores um pouco mais conhecidos do público do meio para frente, né? Caso do Newton, do Patrick de Paula, do Matheus Nascimento, Carlos Alberto pelo lado do campo, o Cauê, que chegou a ter oportunidade no time do Botafogo em parte da temporada passada. O jogo ficou muito condicionado pela expulsão cedo, chamou a atenção que o Botafogo, esse é o lance da expulsão, né? A gente está vendo de novo, como o Botafogo criou pouco a partir daí, né? Mas é evidente que o contexto para qualquer um desses jogadores não é o ideal. Coletivamente você não está num time que se conhece tanto. Acho que o Patrick de Paula, que era um jogador que muito observado no jogo, tinha os holofotes muito nele, né? Sim. O que dá para dizer é que pareceu um jogador com mais atitude. Chamando muito o jogo, querendo a bola o tempo todo, tentando ser um jogador. Ele me parece surgir melhor quando ele é um volante com um pouco de chegada para finalizar, para tentar atacar por vezes a área, para ter o chute de fora da área, do que como um organizador, como um passador. Acho que nem sempre ele faz o jogo andar tão rapidamente. O Newton, que jogou com ele, acho que é um jogador que também vale a pena observar nesse início de temporada. Ele teve alguns momentos bons no Criciúma, talvez possa ajudar mais adiante quando a temporada andar. Quem não consegue, de fato, deslanchar é o Matheus Nascimento, né? Especialmente... Né? Até pela expectativa que se criou nesse menino há alguns anos atrás, né? Especialmente na função de 9, como o centroavante, eu acho que ele tem mais dificuldade. Aí o bonito gol de falta, né? Do lance do 2-0, o gol do Hugo. Mas aí ele tem dificuldade. Ele me parece ser um pouco mais talhado para um segundo atacante. Para um atacante de movimentação. Não que seja só por isso que as coisas não estejam acontecendo para ele. Acho que ele poderia ter rendido mais. O próprio Carlos Alberto dava para esperar um pouco mais. É isso sim, são avaliações individuais dentro de um contexto coletivo que não é dos melhores. Acho que a história do Patrick de Paula, né? Ele começa essa temporada, e me parece, primeiro, do clube, o incentivo do Botafogo tentando colocar, né, no Patrick uma expectativa alta para essa temporada. Ele teve também uma lesão grave que o atrapalhou nos últimos anos, mas a questão fora de campo também, tanto no Palmeiras e já no Botafogo, foi algo que teve sempre no histórico do Patrick. E acho que havia essa expectativa entre o que se criou de expectativa, o que ele conseguiu entregar dentro de campo, ficou uma distância grande. E talvez seja a oportunidade dele em 2025 fazer uma história diferente. Porque a gente sabe que qualidade técnica ele tem, né, Alex? Aí que está o detalhe. O atleta ele tem escolhas e tem direito de escolher.
Só que essas escolhas, elas trazem sim consequências, ou para o bem ou para o mal. Você só tem 2 caminhos para percorrer na vida, né? O mais certo ou o errado, você não tem outra. E aquilo tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que fazer uma reflexão sempre. A reflexão, eu acho que é um ponto primordial para o nosso crescimento, diante daquilo que está acontecendo. Então, a oportunidade que o futebol, não é o Botafogo, daqui a pouco o futebol vai se cansando de algumas coisas que a gente vive. E o Patrick, ele está correndo atrás agora de algo que ele tinha conquistado, se perdeu, mas está tendo aí de novo essa chance. Tenho certeza que a maturidade acaba vindo e ele vai por esse lado, tomara que vai por esse lado, pelo talento que ele tem, de realmente aproveitar e ver, pagar todos os preços. Não posso falar que ele já não esteja pagando, né? Não é isso, porque eu não acompanho a vida dele. Mas pelo que já foi, realmente ele vai ter que mostrar para o futebol que ele é, sim, um profissional interessante para esse mercado, não somente para o Botafogo, porque se não for no Botafogo, naturalmente ele tem que conquistar outro caminho. E a mesma coisa às vezes do Matheus, é um jovem, e pode ser que algo nesse próprio Botafogo não vai acontecer, que ele vai ter que procurar um outro caminho para se sentir um pouco mais leve e livre dessa pressão que naturalmente ele construiu desde vindo da base, para ele poder dar sequência na carreira dele. Mas é o campo que vai sempre mostrar o que a gente vai poder ser e conquistar para que a gente seja interessante ou que o mercado nos veja como algo interessante. Patrick de Paula, que fez o gol de pênalti, o gol do Botafogo na partida, 2-1, venceu o Maricá, tá voltando ao Botafogo com 25 anos. Vamos ouvi-lo então, porque ele se emocionou até ao marcar esse gol numa oportunidade, num 2025 que pretende seja diferente na história dele no Botafogo. Vamos ouvir o Patrick então. Então é isso, pessoal. Aí Botafogo, ele acabou perdendo aí de 2-1, né? Patrick Borges aí foi quem descontou desses 2 gols aí pra gente de pênalti. Meteu um gol de pênalti aí, um chutão no meio do gol, né? E fez, marcando o dele aí. Vamos discorrer um pouco aí de como que foi essa partida. No primeiro tempo, o Maricá ele surpreendeu no início da partida com o Denilson sendo acionado pela direita aos 3 minutos do jogo, limpando a marcação e batendo em direção ao gol para abrir o placar com a falha do Raul. Na sequência, o Misael ele foi expulso, jogador do Maricá, por uma falta no Carlos Alberto. O Botafogo ele cresceu no confronto e criou boas chances com o Carlos Alberto, finalizando cruzado de dentro da área e Newton arriscando da intermediária, mas ambas pararam em boas defesas do Dida. O Dida foi um cara aí que jogou muito também, defendeu demais. Na segunda etapa, o Botafogo iniciou controlando as ações da partida e tendo mais posse de bola, mas não conseguia criar chances claras e obrigar Dida a fazer grandes intervenções. E aos 17 minutos, o Maricá aproveitou uma falta na entrada da área cometida por Newton e o Hugo Borges bateu colocando para estufar a rede e ampliar o marcador. O Botafogo ainda criou uma chance com Rael Lobato, sendo lançado em profundidade na área, mas o jovem parou no goleiro da equipe visitante. E aos 45 do primeiro tempo, o Patrick de Paula converteu em uma cobrança do pênalti, né? Mas evitou a derrota do Alvinegro. Não evitou, né? Os próximos jogos no segundo tempo, né? O próximo jogo. Então aí Botafogo contra Maricá ficou 2-1, né? O Botafogo jogou com o sub-23 deles, né? O Maricá tava vindo aí da Série B, né? Ganhando muitos jogos. E era meio que uma partida meio que previsível, né? Ia ser uma partida difícil para o Botafogo. E acabou que o placar ficou assim, 2-1 para o Maricá.